Caio, se uma pessoa é de uma religião afro-brasileira e apesar disso só faz bem ao próximo e tem as qualidades que Jesus afirmou sobre os bem-aventurados, apesar ela disso, pode ser salva? a minha primeira pergunta é por que apesar disso? Como se está em algum culto, ou na cultura, ou na prática das religiões afro-brasileiras, tornasse os indivíduos naturalmente maus, ou que só gente ruim vai para aí, já é um prejuízo, a palavra que veio foi em inglês prejudice, preconceito tão nojento, que me dá vontade até de não responder. Porque, pelo amor de Deus, ou apesar disso, por que você não diz, Caio, estou encontrando ou conhecendo um rapaz evangélico da denominação tal, mas apesar disso ele é um rapaz tão bom, será que ele pode ser salvo? Isso é a pergunta de quem não entende o evangelho, não compreendeu a palavra, não discerniu o significado do que Jesus fez, não entendeu que para Deus não há acepção de pessoas, não compreendeu ainda que nenhum ser humano na face da terra tem o poder de separar o joio do trigo e dizer quem é salvo e quem não é salvo. Não entendeu, portanto, nada. Meu conselho é, primeiro, compreenda que Deus não faz acepção de pessoas. Escreva aí. Deus não faz acepção de pessoas no portal Caifado e... Ai, Jesus. Cansa, meu Jesus. Cansa. É como ler lá em Atos 10, a visão de Pedro na casa de Simão o Curtidor. Quando baixou aquele lençol com todos os quadrúpedes, répteis e tudo mais, e o Senhor disse, não faça acepção de pessoas. Olha aí, quanto 5 mil. Deu? Quê? 5.144. Só para você ver. Deus não faz acepção de Deus não faz acepção de pessoas. 5.144. Vou tirar a palavra Deus. Agora, né? É a mesma coisa que você me perguntar se o cara da outra denominação pode ser gente boa de Deus. Esse papo de quem é salvo e quem não é salvo é papo do diabo, minha filha, entendeu? Não é do Evangelho, não é de Cristo. Jesus nos proibiu disso. Nos proibiu de separar o joio do trigo. Paulo diz em Romanos, no capítulo 2, no verso 16, que vai chegar aquela hora em que Deus vai abrir os segredos dos corações dos homens. E nós levaremos sustos. Ele diz de novo em 2 aos Coríntios, até que chegue o dia quando o Senhor abra os segredos dos corações dos homens. Ele diz outra vez, a ninguém julgueis antes da hora, porque o Senhor é quem julga. O próprio Jesus disse, eu mesmo a ninguém julgo. E em Mateus 25, quando ele ensina naquela metáfora das ovelhas e dos bodes, lá em Mateus 25, ele nos deixa na insegurança, dizendo que quem parecia conhecê-lo nunca fez nada por ele, quem parecia nunca ter ouvido dele, nem a informação, estava fazendo tudo de bom, como ele ensina. Ele deixa tudo aberto e não dá a ninguém o poder dessa definição. Quem pretender definir está trabalhando com o diabo e não está andando segundo o Espírito de Cristo nem do Evangelho. Ai, é cansativo. Como vocês são ensinados contra o Evangelho. Essa é uma pergunta anti-graça, anti-Evangelho, de uma presunção enorme. A gente só sabe quem é gente boa pelos frutos. Foi o que Jesus disse. Pelos seus frutos hoje conhecereis. Qualquer ser humano que seja cheio de amor, de justiça, de graça, de bondade, de fidelidade, de misericórdia, de longanimidade, de domínio próprio, está dando o fruto de Deus na vida. E eu prefiro qualquer um que dê o fruto de Deus na vida do que aquele que tem a boca carregada de doutrinas cristãs e sem amor na vida e sem o fruto do Evangelho na sua existência.
Pode achar o que queira de mim, mas a verdade de Cristo é esta. É isto que você encontra em Tiago. Me mostre a sua fé sem obras e eu, com as minhas obras, te contarei o estado da minha fé. É Mateus 25. Quando foi que te vimos com fome, com sede, desamparado? Nós nunca te vimos, a gente nem sabia de ti, nem do teu nome. Quando foi que a gente te fez bem? Jesus vai dizer, sempre que vocês fizeram a um desses pequeninos seres humanos, era a mim. Ô, minha querida, o processo inteiro será totalmente invertido. Como Jesus disse em Lucas 16, aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Vai chegar a hora em que a perspectiva inteira vai ser virada, vai ficar tudo ao contrário. E aí você vai ver que muitos que não eram aos seus olhos, eram aos olhos de Deus. E muitos que eram aos seus olhos de Deus, a esses Jesus dirá, eu nunca vos conheci. Embora eles digam Senhor, Senhor, embora eles digam eu profetizo, faço milagres, expulso demônios, mas o Senhor não os conheceu. O problema é que vocês só conhecem doutrinas estapafúrdias de loucos catequistas do engano e da mentira. Não conhecem o Evangelho, não leem a palavra de carreirinha, não entendem o Espírito de Cristo. Vocês só são doutrinados pela religião, mas o Evangelho não botou espigão, não plantou seu conteúdo na mente e no coração da grande maioria, incluindo você, infelizmente. Não estou dizendo que é para você fazer nada com a pessoa, só estou dizendo que o critério, a pergunta me dá vontade de não responder coisa alguma, porque ela já parte de um pressuposto perverso. Já queima a largada já. Já queima, perverso. Julgo desigual, escreve aí. Julgo desigual, o que é julgo desigual? Você vai ver que você tem julgo desigual de todas as naturezas e a maior quantidade de julgo desigual que eu tenho aqui é entre crentes. Entre crentes, frequentam a mesma igreja, mas um é cheio de ódio, o outro é cheio de amor, um entendeu, o outro não entendeu. Chega uma hora que não conseguem mais andar juntos. 56. 56, vá aí e aprenda o que é julgo desigual, por favor, minha filha, tá bom? Ô Caio, por que é tão difícil ver a simplicidade do Evangelho dentro do contexto evangélico? Porque o contexto evangélico foi feito para existir contra a simplicidade do Evangelho. Isso. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O lugar mais fácil para você viver a simplicidade do Evangelho é no mundo. Menos na igreja. Igreja, entre aspas, caracterizando e caracteriza isso, caracteriza-se assim a maior parte das igrejas. Mas não precisa ser igreja doida dessas que a gente acusa aqui, denuncia. Pode ser igreja sóbria, também não aguenta a simplicidade do Evangelho. É qualquer uma, né? Uma vez eu cheguei numa igreja, numa cidade muito próspera do Brasil, e numa das igrejas mais prósperas do Brasil. Rica mesmo. Só gente rica eu conhecia, muita gente rica daquela igreja, presidentes de banco, de grandes conglomerados, empresários industriais, políticos, presidentes de autarquia, gente muito, muito interessante na cidade e no estado. E eu ia sempre no aniversário daquela comunidade pregar lá. Cheguei lá um dia para pregar e eu soube, antes de eu ir, que um determinado indivíduo, irmão de uma pessoa que eu conhecia, também muito conhecido essa pessoa, no meio cristão em geral, o irmão dela estava se congregando lá. E eles não eram evangélicos. Esse irmão tinha se convertido recentemente. Mas o irmão mais velho dele é conhecido no Brasil inteiro, no mínimo, como personalidade. Aí eu falei, é verdade que o irmão do fulano está se congregando aí com vocês? Ah, tá. Aí quando eu estou lá no púlpito, alguém me mostrou, olha, o irmão do fulano está ali.
Aí eu vi aquele carinho bem simplesinho, um terninho roto, entrando, humildezinho, sentou num canto. Eu falei, irmão do fulano, é. Aí a pessoa virou para mim e falou, mas é esquisito, reverendo. É esquisito, rapaz. É um bom moço, mas muito esquisito. Olha, ele é formado em macroeconomia, com mestrado e doutorado na Alemanha e na Bélgica. Mas ele largou isso tudo para trabalhar na roleta do ônibus, ser cobrador. Cobrador de ônibus. Cobrador de ônibus. Aí ele se converteu como cobrador de ônibus. Não foi nem o evangelho de cara que fez isso nele. Foi uma decisão anterior. Aí ele se converteu, veio para cá, passou a se congregar com a gente. Um monte de faculdades convidando para ele ser professor. Em todas. Porque o currículo do cara é extraordinário. Ele é um gênio. Ele disse que não queria, ele preferia ser jardineiro. Aí foi jardineiro. E os crentes começaram a pedir para ele fazer jardinagem, ele fazia muito bem. E todo mundo dava para ele roupa. E começaram, e não entendiam por que ele ia sempre com a mesma roupa. Aí um dia resolveram visitar o quartinho onde ele morava. Chegaram lá, tinha uma cama de campanha e 2 ou 3 roupas. Aí perguntaram, mas e as roupas que a gente deu? Aí ele falou, não, eu só preciso dessas aqui, tá cheio de gente, com frio. Precisando. A cidade lá é fria. Dê para todo mundo. E cama, você vai dormir nessa cama aqui? Não, não preciso, essa aqui tá ótima, aquela que abria, cama de campanha. Aí foram lá, botaram uma cama, puseram móveis, fizeram não sei o quê. Voltaram um ano depois, ele tinha dado tudo para uma viúva, para alguém lá que estava com a mesma caminha. Mesma caminha, mesma coisa. E as ofertas continuavam. Você conversava com ele, você via a inteligência brilhante do cara, mas ele não estava afim de nada. Ele queria viver a simplicidade do que ele vivia. Hoje ele é professor numa grande universidade, mas continua vivendo a mesma vida simples. E também tinha uma alegria celibatária natural. Queriam que ele se casasse, conhecesse pessoas, ele estava em paz. Mas não estava afim. Não estava afim. Aí eu levei para almoçar comigo, depois jantei com ele também, comecei a conversar, fui dizendo, olha, relaxa. Eles nunca vão te compreender. Você acha que se Jesus entrasse aqui sem ser já apresentado como ressuscitado de entre os mortos, se entrasse só como um rapaz de 30 anos, o que ia rolar aqui dentro? Meu Deus, ele ia ser expulso daqui logo. A religião não tolera o evangelho. O evangelho desmonta o poder da religião. A religião não quer a totalidade do evangelho, só quer as simbolizações do evangelho, porque a totalidade do ensino do evangelho desconstrói a própria religião. A essência do evangelho é o pior inimigo da própria religião, destruindo-a. A religião cultua lugares sagrados, se dedica a tempos, dias, datas, horas, vive do ritual das celebrações, reencena as mesmas coisas, gosta e precisa ser celebrada como um centro de convergência, como lugar da representação de Deus. Todo centro religioso quer ser um Vaticano. Todo. E Jesus trabalha contra isso. Entre vós não será assim, não será desse modo. Entre os reis da terra que é assim, entre os estados da terra que é assim, entre tudo da terra que é assim, mas entre vós não será assim. E Jesus chega e acaba ainda com tudo, porque a religião não existe sem templo, sem sedes monumentais. E Jesus diz que Deus não tem sedes, não habita em construções feitas por mão humana. Que o lugar onde se deve adorar é em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Você pode ir até um lugar, mas não para adorar a Deus. Eu vou a um lugar como uma praça de encontro humano, mas
não é para adorar a Deus. Eu não vou ao culto domingo à noite aqui no caminho para adorar a Deus, porque se eu não for, eu não adorei a Deus. Eu adoro a Deus de manhã, de tarde, de noite, o dia inteiro. Eu vou lá para anunciar o evangelho que edifica, exorta e consola, e para ver irmãos. E ver que eles estão se encontrando e se fazendo bem. E sendo motivados para seguir e viver o evangelho. Só isto. Adoração a Deus não tem nada a ver com nada disso. E quem continua a vender essa história do levita, do lugar da adoração, da casa da adoração, está trabalhando para manter o lugar cheio, porque sem um lugar cheio não haverá as contribuições necessárias para manter o lugar. E é preciso que cada um que vai ali ache que aquele cara é o legítimo representante de Deus para receber o dinheiro de Deus e aplicar conforme a vontade de Deus. Ora, o Evangelho acaba com isso. O Evangelho destrói essa lógica. Por isso é que é impossível viver a simplicidade e a totalidade do Evangelho, da graça de Deus, eu diria, em qualquer das estruturas religiosas que eu conheço. A moçada gosta muito de Jesus, mas nem tanto. Diz que ama Jesus, mas não suporta o Evangelho. Vamos lá, brother? Só temos 30 minutos. Caião,